Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. E bom, esta é a nossa terceira edição do dia. Olha só essa situação. Um deputado português leu em voz alta os nomes de crianças imigrantes no parlamento. Parece ficção, mas não é. É o retrato atual da política lá em Portugal. Exatamente. E nesta edição, o que a gente vai fazer é tentar entender como esse ato, que é chocante, não é só racismo puro e simples, né? Tem mais coisa aí. Tem. É parte de uma estratégia maior, sabe? Da extrema-direita para ganhar espaço, para avançar sobre o Estado. E o mais complicado, como o sistema político parece que tem, de certa forma, tolerado isso, ou até absorvido. Uma história que, no fundo, diz muito sobre os riscos para a democracia hoje, né? Sem dúvida. Revela muito. Então vamos ao fato central. Aconteceu em 4 de julho. O André Ventura, que é o líder do partido Chega, lá de Portugal. Isso. Ele usou a tribuna da Assembleia da República, o parlamento deles, para um ato, assim, bem pesado. Ele leu uma lista com nomes de crianças de origem estrangeira. A maioria, pelo que se sabe, de famílias árabes, né? Exato. Crianças matriculadas numa escola pública. E qual seria a intenção dele com isso? Quer dizer, qual a justificativa apresentada? A intenção parece clara: construir uma narrativa xenófoba. A acusação que ele fez ali é que crianças portuguesas estariam perdendo vagas em creches por causa dessas crianças, filhas de imigrantes. Mas essa acusação tem fundamento? Não tem. É fundamental a gente dizer isso. É uma acusação completamente infundada. Não se baseia em dados, em fatos, pelo contrário. Entendi. Mas esse tipo de discurso, essa acusação, ela não surge do nada, né? Parece que se conecta com uma ideia maior, uma retórica que a gente já ouviu por aí. Exato. É aí que entra a tal teoria da grande substituição. Ah, sim. Essa teoria, embora tenha umas raízes lá no século XIX, ela foi meio que reconfigurada, né? Por grupos supremacistas brancos, neonazistas. E ganhou muita força mais recentemente, né? Principalmente depois daquele livro do francês, o Renaud Camus, Le Grand Remplacement, de 2011. Isso, ele popularizou muito essa ideia. E o que exatamente essa teoria diz, assim, para o nosso ouvinte entender? Bom, de forma bem resumida, a teoria alega que existiria um plano, sabe? Uma conspiração de elites globais. Elites. Elites globais, para substituir a população branca e cristã da Europa. A ideia é que essa substituição seria feita por imigrantes não brancos, principalmente muçulmanos. E qual seria o objetivo disso? O suposto objetivo, segundo a teoria, seria destruir a identidade nacional, os valores cristãos, a cultura europeia, enfim. Claro, é uma narrativa que não tem pé nem cabeça, né? Zero base científica, zero base demográfica. Mas que infelizmente encontra eco, né? Encontra. E muito. A gente vê essa narrativa sendo usada em vários lugares. Sim, figuras como Donald Trump lá nos Estados Unidos ou Viktor Orbán na Hungria, eles já usaram argumentos bem parecidos que lembram essa teoria. Exatamente. E parece que o André Ventura, lá em Portugal, incorporou essa linha de raciocínio na estratégia política dele do Chega. E como esse ato específico de ler os nomes se encaixa nessa estratégia? Olha, parece ser algo bem calculado. Parte de uma estratégia do Chega para consolidar essa ideia de uma ameaça civilizacional. Eles usam populações vulneráveis, nesse caso, os imigrantes e seus filhos, como bode expiatório. Para desviar a atenção de outros problemas. Exatamente. Desvia o foco de problemas estruturais, problemas reais do país, cuja solução, na verdade, é a responsabilidade do Estado, né? E não dos imigrantes. E quais foram as consequências disso tudo? O Chega já não tinha tido problemas antes com acusações de racismo, de incitação ao ódio. Sim, o partido já foi alvo de outras investigações por suspeita de incitação ao ódio racial, xenofobia. Esse episódio da leitura dos nomes, especificamente, gerou uma reação muito forte. Imagino. Muita condenação social, política, vozes de vários setores denunciando o ato como xenófobo, ilegal até. Mas, e aqui está o ponto crítico, até agora, pelo menos até onde sabemos, não houve uma punição efetiva, nem para o deputado, nem para o partido, por esse ato específico. E isso é perigoso, né? Extremamente, porque testa os limites da democracia. Essa falta de consequências concretas, mesmo diante de uma condenação tão ampla, pode acabar normalizando esse tipo de tática.
táticas que atacam princípios básicos da Constituição do Estado de Direito. É um processo que fragiliza tudo. Com certeza. Bom, assunto denso e importante. Muito. Iremos para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. Para aprofundar esta edição, agora vamos dar uma olhada mais de perto nos dados sobre imigração que ajudam a entender a situação lá em Portugal, das consequências de certas narrativas para a sociedade e também na análise que as fontes fazem sobre a postura de partidos do centro-direita, como o PSD, sabe? Em relação à retórica do Chega. Exato. E também vamos abordar aquela questão da impunidade que se percebe, né? O papel que as instituições têm ou às vezes não têm. E a carga emocional muito clara na fala da deputada Isabel Mendes Lopes. As fontes que a gente analisou sugerem que esse é um ponto bem crítico. Um ponto nevrálgico mesmo. Indica uma necessidade assim de responsabilização, de defender os princípios democráticos. Certo. Para a gente entender melhor o cenário que as fontes descrevem. A população estrangeira em Portugal cresceu bastante. Quadruplicou entre 2017 e 2024. Chegou a representar uns 14% do total. E olha, os brasileiros são 1/3 desse grupo. É um número expressivo. Mas o interessante é que as fontes apontam uma diferença grande entre o que se fala e a realidade das escolas, por exemplo. Dizem que não existe prioridade para estrangeiros nas vagas. Os critérios são objetivos, tipo onde a pessoa mora, se os pais trabalham perto, se já tem irmãos na escola. Entendo. A escola, que é um espaço de integração, né, parece que está sob ataque nesse discurso. E o que é fascinante de notar na análise das fontes é a estratégia que atribuem ao Chega. O material sugere que eles conectam o antigitanismo, que é um preconceito histórico lá contra ciganos, com a xenofobia contra os novos imigrantes. Puxa! Usam informações que as fontes chamam de desinformação, por exemplo, sobre vagas em creches. Para quê? Para criar ressentimento, sabe? Ah, claro! Isso tira o foco de problemas estruturais do Estado, como, segundo essa análise, a falta de investimento público. É a velha tática do bode expiatório. Pois é. E essa dinâmica parece que fica mais complexa, segundo as fontes, com a postura do centro-direita. A análise indica que o PSD, que é um partido tradicional, não só teria ficado em silêncio diante de certas falas, mas também incorporado partes da agenda do Chega. O material sugere que o problema não é só um líder específico, mas esse clima de silêncio ou talvez conivência, né? Que deixa esses discursos extremistas ganharem espaço. Exatamente. Mesmo sem ter maioria no parlamento, né? Acaba pautando o debate. É isso. Sim, e isso levanta, de acordo com a análise, uma questão bem séria sobre a saúde da democracia. A aparente falta de sanções efetivas contra declarações que são consideradas problemáticas. Apesar de existir a Constituição Portuguesa, a Convenção sobre os Direitos da Criança, isso cria o que as fontes descrevem como um ambiente de impunidade. Que perigo isso. Pois é. Tem relatos de associações de pais tentando agir, indo ao Ministério Público, ao Tribunal Constitucional, mas a própria Assembleia da República parece não ter regras claras para lidar com isso internamente. Descrevem como uma permissividade institucional preocupante. E essa falta de ação institucional que você mencionou, como as fontes descrevem o impacto disso na prática? O que acontece quando ninguém faz nada? Bom, as fontes argumentam que isso, na verdade, mascara a necessidade de discutir o investimento público. Acaba jogando a culpa em grupos que já são vulneráveis, como crianças imigrantes. Entendi. O foco vai para o lugar errado. Exato. E a falta de responsabilização por atos ou falas que ferem direitos ou a dignidade das pessoas acaba enfraquecendo as próprias instituições, sabe? Nesse contexto todo, a reação da deputada Isabel Mendes Lopes lá no parlamento foi muito marcante, né? As fontes destacam a emoção na fala dela, quando ela abordou o sofrimento que essa exposição pública causa nas crianças. Foi forte mesmo. Ela imaginando o constrangimento dela, sabe? Ter um nome usado em briga política ou ser confrontada pelos colegas. Terrível. A análise no material sugere que usar nomes de crianças como arma política é cruzar uma linha ética fundamental. É substituir a empatia pelo que chamam de cinismo calculado. Aponta que isso explora um problema real, a falta de vagas em creches, mas para gerar medo, antagonismo. Exatamente. As fontes indicam que Portugal está, assim,
Uma encruzilhada bem delicada. Quando o nome de uma criança vira instrumento político e não tem consequência clara para isso, a percepção é que a própria democracia enfraquece. Com certeza. A análise até levanta uma pergunta incômoda. Quem vai ser o próximo alvo quando essa tática se normalizar? É uma reflexão muito importante que sai desses materiais. A defesa da pluralidade, a proteção da infância, são apresentadas nas fontes como valores essenciais, né? Que deveriam ser indiscutíveis. Permitir ataques desse tipo, segundo a análise, é um risco para o tecido social, para a democracia. Sem dúvida. Ter leis e convenções é básico, mas a aplicação efetiva delas é que sustenta a democracia, né? A omissão ou a falta de mecanismos claros para agir pode, segundo as fontes, abrir um espaço perigoso para o avanço de discursos extremistas. É verdade. É uma questão que vai além da ética individual, sabe? Mexe com a sobrevivência das garantias de todo mundo. Esperamos que esta exploração dos materiais tenha ajudado a trazer mais clareza sobre um tema tão sensível. Lembramos que os links para as fontes que serviram de base para esta edição e o acesso a outros artigos estão na descrição. O Povcast está no ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 e aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.